Olá, boa noite. Boa noite, Mariana. Tá me escutando bem? Boa noite, Nayara. Marina, já te chamo. Só um minutinho, tá, Marina? Que eu tô desligando umas coisas aqui no meu celular e já te chamo. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Boa noite, Nayara. Tá me escutando, Nayara? Obrigada. Marina, oi. Oi, Boa noite. boa noite. Ei, Marina. Tudo e você? Tá tudo bem também. Vou dar mais um tempinho para o pessoal chegar, enquanto isso vou falando da associação, depois você se apresenta, tá bom? Tá certo. Boa noite a todos. Meu nome é Daniela, eu sou presidente e fundadora da Associação de Pais de Autistas de São João del Rei. Esse ano nós estamos fazendo o mês de conscientização do autismo todo com lives durante o mês de abril inteiro, trazendo profissionais que apoiam a aspas, que apoiam a causa, né, que se dedicam a nos ajudar, mesmo a gente com pouca estrutura, mesmo a gente, né, tentando sobreviver a tudo isso que tem acontecido, buscando recursos, nós trouxemos os profissionais que nos acompanham e que de alguma forma nos ajudam dentro da associação. Nosso objetivo durante o mês de abril é que a gente leve a mais pessoas a conscientização do que é o autismo, quais são as formas de tratamento do autismo, né? Quais são as possibilidades terapêuticas dentro do autismo e tudo mais que a gente pode trazer de melhor. Cada criança se adapta a um terapeuta, cada criança se adapta a uma terapia, cada família se adapta a uma terapia e tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente mostrar quais são as formas terapêuticas, quais são, né, as características do autismo, qual é o tratamento mais indicado, né, para cada caso. Acho que tudo isso facilita muito a vida de todo mundo, principalmente dos terapeutas, né? Porque é um caminho de de troca, né? A gente precisa tanto das famílias quanto dos terapeutas envolvidos nessa causa com conhecimento sobre autismo, senão fica muito difícil para todo mundo, né? Então, essa semana a gente encerra com a Marina, né? Essa semana nós vamos dar uma pausa até o dia 20. No dia 20 a gente tem a live com o Manuel Vasques falando sobre o cuidado de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida. No dia 21, a gente tem a Gabi, é uma menina autista, né? Uma mulher já, uma moça, não é uma menina, é uma moça autista. E durante a próxima semana nós temos um monte também, depois a gente vai divulgando aqui, tá? O dia de hoje é muito importante também, assim como os outros, mas eu acredito que a terapia ocupacional ainda é pouco divulgada, né? E tamanha a sua importância. Então, gostaria de chamar muita atenção, principalmente das famílias, para escutar essa live com muito cuidado e carinho. Vai lá, Marina. Boa noite.
Tá dando para me ouvir direitinho? Tá sim, boa noite. Meu nome é Marina, eu sou formada em terapia ocupacional pela UFMG. Eu formei no começo de 2017 e desde então eu venho atuando com o público com autismo. E todos os meus estudos também têm sido para essa área e para a inclusão escolar também, que é uma área muito importante, né? Atualmente eu trabalho na PAI de São João del Rei, na PAI de Prados e com consultório particular em São João del Rei também. Isso aí. Depois, se você puder passar, né? Se puder colocar o seu arroba das redes sociais na publicação para o pessoal poder te seguir, tá bom? Posso sim, tá bom. Marina, vamos começar então. O que é a terapia ocupacional? Bom, a terapia ocupacional, ela é uma profissão de nível superior. Então, existe uma graduação que é a terapia ocupacional. Ela não é uma especialização da psicologia, como muitas pessoas acham, não é uma especialização da fisioterapia, é uma graduação. E a gente visa a maior independência e autonomia possível na realização das atividades do dia a dia. Então, nessas atividades, por exemplo, de autocuidado, que é escovar um dente, pentear o cabelo, tomar banho, nas atividades da escola, para os adultos, nas atividades de trabalho. E a gente ajuda a introduzir, a manter e melhorar as habilidades para que as pessoas consigam chegar nessa independência. Então, a gente avalia. A criança tem dificuldade na coordenação motora, então nós vamos intervir para que ela consiga chegar nessa independência. Não, a questão é sensorial, então vamos descobrir o que está afetando para ela participar dessas atividades no dia a dia. A questão sensorial é uma questão muito muito importante e uma característica muito marcante dentro do espectro, né, Marina? Sim. Conta pra gente um pouquinho, principalmente para os pais, né? O que tá cheio de elogio aqui, ó. Marina é maravilhosa, essa TO é incrível, realmente ela é incrível. Ela Obrigada, também é TO do gente. meu filho, eu tenho um carinho fantástico por ela, né? Porque num momento muito Obrigada. difícil da nossa vida, ela entrou e assim, muitas coisas foram resolvidas, né? Assim, com Que muito, bom. muito cuidado, muito tratamento, mas é realmente uma pessoa muito especial. Mas voltando, conta pra gente um pouquinho, que eu acho que as questões de vida diária e questões sensoriais são as que mais se destacam, assim, né, com prejuízos com relação ao autismo. A questão sensorial, muitas vezes, as famílias não conseguem identificar que é uma questão sensorial, porque só quando você começa a estudar e começa a entender o que é o autismo, que você fala assim, isso é sensorial. Sim. Então, explica um pouquinho, Marina, para que essas famílias consigam entender o que é e como funciona essas questões sensoriais. O que elas podem trazer de prejuízos, né, para a vida daquele menino? Como é que ele funciona? Aconteceu isso. Isso é uma questão sensorial, por exemplo, né? Você Sim. consegue fazer isso para gente? Sim. Primeiramente, a gente tem que entender o que acontece no nosso cérebro. O tempo todo nós estamos recebendo estímulos sensoriais. Então, a gente recebe estímulos pelo tato, pela visão, pelo paladar, audição e pela visão. Uhum. Fora isso, nós temos outros dois estímulos que são muito importantes na terapia de integração sensorial, que é o estímulo proprioceptivo, que nos dá a noção do nosso corpo no espaço, e o estímulo Uhum. vestibular, que é responsável pelo equilíbrio. Então, Uhum. nós estamos sendo bombardeados o tempo todo por esses estímulos. O nosso cérebro, ele organiza, interpreta e nós damos uma resposta. Uma Sim. resposta adequada para aquele momento. O que acontece com 45 a 96% das pessoas com autismo é o que nós chamamos de transtorno do processamento sensorial. Sim. Elas recebem os estímulos, mas o cérebro não consegue organizar e interpretar da forma correta. Então, por exemplo, para eu estar aqui falando com vocês, eu estou recebendo estímulo visual, auditivo, mas tem barulho de carro lá fora. Só que meu cérebro interpreta que ele não é necessário nesse momento, ele não é importante. Então, ele Sim. exclui para eu conseguir concentrar nesse momento. E o que acontece com as pessoas que têm esse transtorno do processamento sensorial é que o cérebro muitas vezes não consegue distinguir qual estímulo é importante naquele momento e qual não é, o que geralmente traz uma sobrecarga sensorial muito grande, e aí a criança tem uma crise. Mas não é uma crise de comportamento, não é uma birra, é uma crise sensorial.
Eu posso dar alguns exemplos do que acontece, né, nesse Uhum. transtorno de modulado de processamento sensorial. Então, pode ser aquela criança, aquele adolescente que rejeita alimentos por causa da textura, por causa do cheiro, ou que não gosta de andar de elevador, de escada rolante, que fica enjoado com o movimento, evita balanço, escorregador. Ou pode ser também aquela criança que, quando cai, não sente dor, então ela não chora. Pode ser também quando a gente chama pelo nome e ela demora para responder, ou não percebe que o rosto está sujo. Uhum. São em muitos casos também são aquelas crianças que são muito ativas motoramente, então elas não param quietas e elas gostam das brincadeiras brutas, de ficar trombando, de pular de lugares altos. E essa parte sensorial, ela pode influenciar também no desempenho motor. Então, Sim. podem ter crianças que têm dificuldade no alinhamento postural, dificuldade em coordenar os dois lados do corpo, né? Que é fundamental, por exemplo, é usar a tesoura. A gente precisa segurar a folha com uma mão e recortar com a outra. E muitas vezes a dificuldade é sensorial. Pode ser também aquelas que têm o equilíbrio pobre, o tônus muscular mais baixo. Então, aquelas crianças que parecem ter um músculo fraco, Fraco. aquelas que debruçam na carteira, que não conseguem manter a postura por muito tempo, Uhum. ou o que nós chamamos de dispraxia, que é a dificuldade em aprender um ato motor, em planejar esse ato motor. Então, são Uhum. pessoas que têm um baixo desempenho em esporte, uma caligrafia não muito legível. Elas quebram brinquedos muito facilmente na tentativa de descobrir como que eles funcionam. E elas preferem muito as brincadeiras sedentárias, que elas não precisam aprender novos atos motores. Então, as brincadeiras tendem a ser repetitivas, pobres. Uhum. Elas Eu também podem. Pode Pode falar. falar. Elas também podem ter dificuldade em pegar, por exemplo, um desenho e passar para o concreto, igual o Sim. Lego, que vem. Os desenhos a gente tem que montar, elas têm dificuldade nisso. Elas evitam quebra-cabeça também. Uhum. Tem toda Uhum. essa dificuldade motora. Além disso, dependendo, elas podem confundir letras como P e B, letras minúsculas, que são muito parecidas. P e Sim. B, né? P e Q, D e B. Ou se Uhum. não encontrar objetos somente pelo tato. Quando a nossa bolsa está muito cheia, que a gente vai procurar, vou procurar meu celular. A gente consegue, sem o auxílio da visão. Muitas Aham. crianças, adolescentes que têm um transtorno não conseguem. Também o sistema vestibular ele nos informa quem está em movimento, se somos nós ou um ambiente. E às vezes, Uhum. quando há uma falha, a criança não sabe o que está acontecendo, quem que está movimentando, sou eu, é o ambiente, como que eu faço para controlar isso? E aí tem uma série de dificuldades também em graduar a força para escrever. Então, se a criança Sim. escreve muito forte ou muito fraco, pode ser uma questão sensorial. Uhum. Esses são alguns exemplos, mas existem vários outros. Eu gosto muito quando a gente, o Altair está agradecendo, falando que as explicações são claras e fáceis para as pessoas da educação entenderem, né? É porque Marina também tem esse viés da educação que ajuda muito a gente a conversar e a entender, né? Uhum. Ela gosta dessa questão da inclusão. E assim, uma das coisas que me chama mais atenção, e eu deveria ter falado lá no início, mas eu gostaria de falar é que os últimos seminários internacionais de medicina, eles destacaram, assim, muito a questão da terapia ocupacional, né? A como tratamento, a terapia ocupacional Sim. como tratamento para autismo, a importância dela no tratamento do autismo, como uma dos processos terapêuticos mais eficazes. E quando a gente vai ver a profundidade, né, da abrangência da terapia ocupacional, é muito. A gente vê o quanto é importante, né? O quanto ela é importante e Uhum. necessária para o desenvolvimento dos meninos. Vou contar a história do Pedro aqui, de como eu cheguei até você, para que ilustre um Tá pouco, bom. porque essa semana chegou uma mãe falando sobre uma questão muito parecida que está acontecendo com o menino com o desmame de medicação. O Pedro começou a fazer o desmame de uma medicação que ele fazia,
E aí eu comecei a perceber que o Pedro estava transpirando demais. Ele suava muito e ele, né, respirava fundo. Eu via que ele estava aquela angústia, aquela agoniado. E aí eu comecei a perceber, só aí eu comecei a perceber o quanto estava fazendo falta a terapia ocupacional na vida dele, né? E aí essa mãe veio me procurar e eu lembrei imediatamente de quando o Pedro foi para você, né? Que eu relatei para você, Marina, o Pedro tá transpirando muito, tá ficando nervoso, agitado. Quando ele começou a verbalizar as sensações que ele tinha e que ele não conseguia verbalizar, eu acredito que por causa de uma contenção medicamentosa mesmo, né? E aí ele conseguiu começar a verbalizar isso. Faz massagem, aperta, né? Mamãe aperta aqui, faz massagem. O que que é isso, Marina? Como é que isso acontece? Que sentimento, né? Que sentido é esse que está acontecendo com o menino quando vai começando a fazer um desmame de medicação, por exemplo, e aí você consegue perceber que estava sendo mascarado, né? E aí você não procura o terapeuta ocupacional porque você acha que aquilo ali está tudo bem. E foi assim que eu vi o quanto a terapia ocupacional estava fazendo falta para o Pedro. Sim. O medicamento, muitas vezes, realmente, ele mascara tudo isso, né? Então, é muito difícil para a família também, como não conhece muito a terapia ocupacional, não conseguir identificar que o filho precisa daqueles estímulos. E Uhum, a partir do momento que a criança começa a terapia, ela começa a perceber, quando bem feito, quando vai surtindo efeito, ela começa a perceber quais estímulos ela precisa para ela se organizar, ou quais estímulos ela precisa para aumentar o nível de alerta. Então é muito uhum, legal. Tem criança que já chega na sala, já vai direto para o balanço, se balançar muito, porque está com o nível de alerta baixo, precisa aumentar para fazer alguma atividade. Ou a criança que já chega muito agitada e ela sozinha procura o balanço, balança devagar para depois ir para a mesa fazer uma atividade. Então eles começam a perceber quais estímulos conseguem acalmar eles naquele momento. uhum. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim, respondeu. Era isso mesmo, porque assim, Uhum. eu não percebia essas questões do Pedro e ele não verbalizava para mim, né? E aí, Sim. quando ele ia começar uma crise, ele começou a verbalizar. Faz massagem, tá doendo, tá doendo. Isso tá pegando fogo, né? Que é uma das Uhum. expressões que ele Sim. usa. Então, assim, ele começou, depois da retirada da medicação e de começar a estimular as questões sensoriais dele, a tratar as questões sensoriais, ele começou com muita tranquilidade a dizer o que estava acontecendo com ele. Foi assim que o ano passado ele falou pela primeira vez que estava se sentindo mal, que tinha passado mal. Eu nunca tinha ouvido meu filho falar que estava sentindo mal, né? Então, Uhum. assim, você vê a importância e o resultado disso, né? Dessas questões de tratamento. Muitas vezes eu Sim. falo, né, quando alguém vem me falar, eu não sou contra a medicação, eu acho que ela é necessária no momento que a criança realmente ou o adulto precisa dela para conseguir outra etapa, né? Mas eu sou Uhum. muito a favor a se esgotar todas as formas terapêuticas antes, sabe? Ele está fazendo Sim. tudo. Esse profissional é competente para poder fazer esse trabalho com ele, porque senão a gente camufla um monte de situações, né, Marina, que podem, Muito. de repente, acabar prejudicando. E no Pedro foi assim muito visível a questão de tirar a medicação. Então, quer dizer, a medicação estava segurando aqueles comportamentos e não deixando que a gente visse o que estava realmente acontecendo com ele e o que ele estava precisando. Né? Então, assim, ele melhorou Uhum. muito, 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 muito. Foi uma transformação muito grande do Pedro depois que ele começou a terapia ocupacional. E aí, Sim. eu queria te trazer algumas questões assim que a gente foi colocando, que eu fui perguntando, que eu fui vendo, que eu sei que são do grupo, né? Uma das Tá. coisas que a gente sempre fala nas palestras, né, é da gente, principalmente para a educação, era que as escolas tivessem um cantinho de estimulação sensorial para esses meninos. E a gente usa Uhum. até a frase assim: o cantinho sensorial salva o caos no momento de crise, né? O que, Sim. que seria isso, Marina? Você consegue traduzir para a gente o que poderia ser um cantinho sensorial dentro de uma escola?
O cantinho sensorial, ele pode conter, por exemplo, uma rede, um balanço, que ajuda muito a criança a se organizar. Aquelas bolas de pilates também são super interessantes. Massageador. Massageador costuma trazer um conforto para a criança também. E diferentes texturas. Às vezes, só na manipulação das texturas, a criança consegue se acalmando. Uhum. E assim, Os outros brinquedinhos, né, Marina? brinquedos de encaixe são muito importantes também. Tem Hum. umas garrafinhas sensoriais que, dependendo da idade da criança, ajuda muito. Tem uma garrafinha com líquido, aí coloca glitter, miçangas. Uhum. Isso é Uhum. uma coisa que ajuda muito também. O Altair está falando aqui que é um dó que exista ainda a escassez da oferta da terapia ocupacional. Realmente é Sim. muito escassa e é muito necessário, né? A gente Uhum. precisa mesmo de mais profissionais. Além do cantinho sensorial, existem Ah, algumas estratégias que podem ser utilizadas dentro da sala de aula para ajudar o aluno, por exemplo, a se concentrar mais. Então, a gente pode colocar, às vezes, almofadas, aquelas almofadas de ar na cadeira. uhum, Isso é o terapeuta ocupacional que vai prescrever, juntamente com a escola, que vai avaliar a necessidade. Ou aqueles coletes de peso, que traz uma sim. propriocepção para a criança, costuma acalmar. A forma como o professor fala também é muito importante para ajudar ou aumentar o nível de alerta da criança, ou para ajudar a diminuir. Então, são algumas estratégias que podem estar sendo utilizadas dentro da sala de aula também, não somente do lado de fora. Uhum. Porque, assim, às vezes, né, uma das coisas quando a gente leva a palestra para o ambiente escolar, que a gente percebe é que realmente eles às vezes não têm conhecimento dessas questões sensoriais dentro dos meninos, né, que eles precisam sair às vezes para dar uma respirada e se organizar Sim. para poder voltar para a sala de aula, né? Muitas Uhum. vezes, principalmente nos meninos maiores. Os meninos Sim. menores, eu acredito que as escolas consigam fazer esses intervalos por causa da questão da idade mesmo, né? Então, esses intervalos Uhum. são mais feitos na educação infantil. Quando os meninos chegam na idade maior, as escolas já não têm mais, o menino já não tem mais essa liberdade de sair de sala, dar aquela respirada e voltar. Essas pausas também, né, Marina? O quanto elas são importantes e o quanto é importante que ele possa se reorganizar para ele continuar a atividade dele. Isso, são fundamentais. Às vezes, uma pausa para ir buscar uma água já é suficiente para a criança se organizar e voltar para a sala mais concentrada. Geralmente, nós orientamos assim: não falar com a criança, vai dar uma volta. Não, ela tem que sair com algum propósito. Então, vai ao banheiro, vai buscar uma água, vai na secretaria buscar um papel para mim. Porque às vezes essa saída já é o suficiente para ela se organizar e fazer as Uhum. atividades. É muito, muito importante assim a gente conseguir identificar, né? E a partir do momento que a gente dá esse conhecimento para a educação, eu acho que faz toda a diferença no ambiente, né, Marina? Deles Sim. saberem, não, será que ele está precisando sair? Né? Será que ele está precisando ir ao Uhum. banheiro? Né? Tem toda uma questão envolvida com relação a essas sutilezas, né, das questões Uhum. sensoriais que precisam ser esclarecidas, principalmente para os pais e para a educação. Porque eu acho que, assim, muitas questões dos meninos de comportamento dentro de casa, né, são questões sensoriais. Uma das coisas que, que eu mais percebo na minha casa, assim, agora nem tanto, mas quando o Pedro era menor, era muito mesmo. O Pedro de repente desencadeava uma crise, de repente começava alguma coisa, e eu nunca conseguia entender de onde vinha. Quando eu comecei a entender como é que funcionava e o que era e o que poderia ser, hoje eu brinco que esses ruídos que você falou no início, né, que acontecem na rua, o cérebro processa que aquilo não é importante. Hoje, Uhum. eu, enquanto mãe, já tenho esse alerta, porque eu sei que aquilo era um gatilho para uma crise. Então, Sim. hoje, eu tenho conseguido, né, já consigo identificar esses gatilhos, até para eu poder ver aquele ambiente como tá, né, se tá tudo bem para o Pedro, enfim. Uhum. E observar a afeição dele, né? Eu observo a afeição dele e eu consigo perceber se aquilo está incomodando ele ou não.
Mas uma das coisas que eu sei que acontece dentro das casas, porque na minha também acontecia, eram essas questões de barulho, de liquidificador, barulho de máquina de lavar roupa. O que acontece com o cérebro, Marina, quando isso acontece? O que acontece no momento da crise? O que desregula? Como é que isso funciona? Tem alguns estudos que falam que uma pessoa com autismo pode escutar de 4 a 8 vezes mais que uma pessoa que não tem o autismo, não tem o diagnóstico. Então, eles conseguem escutar barulhos que às vezes, a gente não dá, a gente não percebe. Barulhos que a gente não consegue escutar, eles conseguem escutar. Então, é muito agressivo para eles, o barulho de um liquidificador, por exemplo. É muito alto. Só que tem algumas estratégias que a gente pode estar utilizando porque é uma atividade que a família precisa fazer. É usar um liquidificador, uma máquina de lavar. Então, a gente precisa criar estratégias para que essa criança comece a aceitar esses estímulos. Então, por exemplo, a gente pode chamar a criança, vem cá, vamos ligar o liquidificador comigo. Comece na Uhum. velocidade 1, né? Na hora que você estiver preparado, você pode aumentar mais um pouco. E vai deixando ele controlar, para ele saber até onde ele dá conta de ir e até onde ele não dá conta. Isso aos pouquinhos, junto com a terapia, vai surtindo um efeito e a criança vai tolerando mais esses estímulos. A Dilceia está falando aqui, ó. Nesse momento em que as aulas estão em formato remoto, a regulação sensorial é fundamental para que as crianças consigam fazer as atividades. Eu tenho sentido isso o tempo inteiro na Helena, é muito engraçado. O Pedro, eu acho que ele já conseguiu, mas eu tenho visto na Helena, né, que não é autista, essa necessidade de se regular o tempo inteiro. Sim, isso está muito comum em crianças que têm o diagnóstico do transtorno do processamento sensorial ou não. E há realmente algumas estratégias que podem ser utilizadas. Então, principalmente estratégias proprioceptivas, que dá a noção do corpo no espaço. E balanço. O balanço é muito legal, a rede, por exemplo, porque ele diminui o nível de alerta quando balançado devagar e ritmado, sem ficar dando Sim. balanço muito rápido, ele consegue acalmar a criança para ela voltar por um curto período de tempo, mas ela consegue fazer as atividades da escola. Então, uma dica hoje, assim, para os pais, né, nessa pandemia. Estamos, né, sem atendimento terapêutico, seria uma rede, uma cadeira de Uma balanço? rede, isso. É essencial, é fundamental para ajudar a diminuir ou aumentar o nível de alerta da criança na hora de fazer as atividades escolares. Sim. A a massagem também, o tato profundo, você segurar o corpo, ajuda a acalmar. Então, entre o É, intervalo de uma atividade e outra, você pode estar fazendo isso. é, só um minutinho, Marina. Tá bom. Meu filho tem muito nojo de várias texturas. Como posso ajudar a fazer o trabalho com ele, tendo em vista a pandemia e há um ano está sem nenhum atendimento terapêutico? Uhum. Bom, primeiro você começa oferecendo texturas que a criança tolere. E aos pouquinhos você vai acrescentando as texturas que ela não tolera, mas de forma muito lúdica. Você pode deixar perto da criança e ela pode não encostar, ou durante uma brincadeira. Por exemplo, a massinha. Tem muita criança que tem resistência em pegar a massinha, mas adora um É, brinquedo de encaixe. Então você pode pegar a massinha e enrolar num pedacinho do brinquedo de encaixe. Que uma hora ela vai segurar. tenta E pode ser que no pegar. meio da brincadeira ela não vá se incomodar. Então tem que começar com texturas primeiro que ela tolere e aos pouquinhos vai colocando as outras texturas. Geralmente texturas gelatinosas as crianças rejeitam muito, então são as últimas que nós vamos trabalhar. Tem que Entendi. começar assim, bem devagarzinho e colocando na brincadeira. No banho, dá para fazer isso também, Marina? Né? Tem alguma Dá. dica para a gente conseguir fazer isso no banho? No Já que banho eles pode ser gostam utilizada, tanto de água, né? sim. No banho pode ser utilizada diferentes formas de bucha, né? Tem várias Uhum. texturas, tem as mais macias, as mais ásperas, pode estar utilizando. Pode utilizar creme durante o banho. Então vai passando, vamos passar na mão, agora passa no corpo. E o banho, a criança já recebe muito estímulo sensorial, né? Se Sim, pensar que a água do chuveiro vai caindo na cabeça, se ela aceita, já é muito bom.
A massagem Uhum. enquanto lava a cabeça. Então, durante o banho, é possível fornecer esses estímulos. E para as crianças que gostam muito de água, existem várias texturas que você pode estar colocando na água para ela estar manuseando e que tem um sucesso. Ela consegue fazer aquelas bolinhas gelatinosas, Rosa. pequenininha, né? Se você coloca na água, elas crescem e a criança brincando com a água, ela já está ali explorando sem perceber muita textura. E aos pouquinhos ela acostuma. Outra coisa que a gente também sempre fica na dúvida, né, é a questão da pega no lápis. Existe alguma dica que a gente possa dar tanto para as escolas, né, quanto para os pais nesse momento, que são eles que estão fazendo as atividades com os meninos com relação à escrita? O que que a gente pode Então, trabalhar para melhorar essa escrita, para melhorar essa pega? principalmente atividades de coordenação motora fina. Então, antes da criança pegar o lápis, ela precisa passar por todas aquelas atividades pré-escolares. São tanto atividades de coordenação motora ampla, que é andar em cima de uma linha, pular no pé só, andar de Aham. bicicleta, né? Quanto às sinas, que é usar o dedo para pintar, colorir, fazer alinhavo, quebra-cabeça, para depois a mão dela estar preparada para a escrita. E uma coisa que a gente tem visto muito são as pessoas comprando adaptadores de lápis sem prescrição, mas é muito importante a avaliação de um terapeuta ocupacional nessa hora. Porque cada mão tem um formato e a gente vai avaliar qual é o adaptador mais adequado para aquela criança. Então, o conselho é não comprem sem uma indicação, porque você pode até prejudicar essa escrita. Eu vejo muito a venda dos adaptadores, e aí eu sempre fico pensando, né, até onde não sei por quê, mas eu associo ele ao andador. Sabe, Aham, eu fico com essa associação, porque eu realmente, agora eu acredito que com essa pandemia, eu vejo, mais uma vez, eu vejo pela Helena aqui, né, no dia a dia com ela, o quanto tá difícil. Eu fico pensando como é que vai ser o desenvolvimento desses meninos daqui para frente, sabe, Marina? Porque, assim, sim. uma das coisas que ficou muito limitada para Helena foi o brincar. E aí, o menino autista, ele já tem a dificuldade né, da interação social, da comunicação, do brincar. Isso tudo vai vir só se acumulando, né? Sem terapia, sem o estímulo de outras crianças, muitas vezes. Então, assim, esses papos, né, esses bate-papos que a gente está fazendo, e essas dicas, elas ajudam muito no dia a dia da família, porque, assim, é muito difícil, a gente sabe, para a família parar, né, e fazer aquele momento terapêutico. Mas durante o dia a dia, a gente tem situações em que a gente pode incluir aquele menino, né? Sim, é possível. É possível, por exemplo, você dá funções para a criança de acordo com a faixa etária dela. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos, ela pode regar um vaso de flor e pode mexer ali na terra, arrumar a terra. E aí você já está dando uma autonomia, uma independência, fora o estímulo sensorial, né? Uhum. Você pode levar a criança para a cozinha e aí vai variar, vai usar fogo, então, crianças, adolescentes maiores. Não, já se a criança é pequena, vamos fazer uma receita sem fogão. E ali Sim. são estimulados vários sentidos, né? O tato de colocar a mão na massa, a visão, o olfato. E aí é Uhum. possível estimulando durante o dia a dia. Eu me lembro que no iníciozinho da pandemia, agora a gente nem está fazendo tanto, mas no início da pandemia a gente desandou a fazer comida lá em casa, porque é uma das coisas que o Pedro gosta muito. Uhum. E era uma forma dele ter que. Eu fiz quibe, né? Eu te mandei a foto ainda, Sim. dele meter a mão naquele quibe ali, na massa, né? No Aham. trigo, na carne, no tempero, tem tudo ali. Mas era muito reforçador para ele, porque ele gosta muito de comer, né? Ele gosta muito do quibe. Então, o quanto aquilo é importante, às vezes a gente nem percebe que um dos grandes estímulos está dentro da própria casa. E às vezes a gente, enquanto pai e mãe, acaba é, privando aquela criança, seja ela autista ou não, de ter aquele estímulo dentro da própria casa, né, Marina? Uhum. Isso. A E é Josi muito está falando. legal. Pode Pode falar. falar enquanto eu vou lendo aqui. É muito legal essa parte da culinária para estimulação dos diferentes sentidos. E no final, você ter um produto ali
que todo mundo vai comer, a criança, o adolescente, ele se sente muito bem, eleva a autoestima dele. Então, é um Sim. programa que eu sempre falo para as famílias, vá para a cozinha. É verdade. E é muito prazeroso, realmente. Eles ficam muito É, felizes de ver que eles deram conta de fazer, né, determinada coisa, principalmente quando é uma coisa que eles gostam muito. sim. Marina, a Josi está colocando aqui. O meu filho já possui uma busca exagerada por texturas. Gosta de tinta, bombril, coisas gelatinosas, cabelo. O que significa essa busca exagerada? Significa que ele tem o que a gente chama ou de busca sensorial, que ele busca muito esses estímulos, ou que ele tem uma hiporresposta, que ele precisa de várias texturas, de explorar muito para o cérebro dele entender que ele está explorando aquilo. Que é o contrário das Uhum. crianças que rejeitam, né? Tem criança que rejeita a textura e fica super incomodada, porque o cérebro não consegue interpretar bem. E Uhum. essa questão da textura, dessa criança explorar muito, pode ser tanto pela busca sensorial ou pela dificuldade, pela demora do cérebro entender O que aquele é? estímulo. É, Uhum. É muito interessante, né? Porque a gente sempre, a Carol também está falando que o Davi também é assim. A gente sempre imagina essa busca sensorial, às vezes, de- que eles, a gente não, na verdade, acho que a gente não consegue entender que essa busca, ela pode ser assim, tanto de tanto pouco porque ele tem resistência, quanto muito porque ele tem essa necessidade. Então é muito interessante, porque a gente sempre fala, né, que cada autista é único, cada um é de um sim. jeito, mas a gente percebe isso muito claramente, né, quando a gente traz essas informações, essas discussões à tona. Eu acompanho muito, Marina, os autistas adultos, sabe, nas redes sociais, eu faço questão porque eu acho que eles têm muito a nos ensinar, muito a nos explicar, né, deles. E uma das coisas que eles mais falam são das disfunções das coisas de vida diária, sabe? E às vezes eles passam o dia sentado trabalhando e não conseguem perceber, por exemplo, que não fizeram xixi, que não beberam água, enfim. Uhum. Como é que isso funciona, né? Como é que isso funciona e o que pode ser feito para que a gente ajude tanto esses adultos que já se encontram nesses quadros, quanto os pequenos que precisam ser ensinados, a ter esse autocuidado, porque isso é um autocuidado, né? Como é que isso funciona e o que Sim. pode ser feito? Bom, o que a gente pode fazer, por exemplo, para os adultos, é usar despertadores, lembretes que ele precisa de tempos em tempos beber água, ir ao banheiro. Hoje em dia já existem aplicativos, né, para fazer o celular Uhum. despertar. E para as crianças já é um pouco mais complexo porque precisa da ajuda da família, da ajuda dos pais. Então, por exemplo, na hora do desfraude, que é uma questão muito importante, muitas crianças não conseguem sentir que elas precisam fazer xixi, por exemplo. Sim, Então, precisa dos pais estarem ali constantemente até elas aprenderem que o que elas estão sentindo, por exemplo, sente um é pouquinho vontade de fazer xixi. da bexiga cheia, é vontade de fazer xixi. Então, é muito complexo. E quando criança, Uhum. precisa muito da ajuda dos pais. Então, usando esse exemplo do desfraude, você nunca deve perguntar para uma criança: você quer ir no banheiro? Não. Você vai no banheiro. Vamos agora no banheiro. Você não pode perguntar. Porque se ela não sentir, ela vai falar que não quer e vai Não fazer o quer. xixi na roupa. Que ela ainda É não muito consegue comum, identificar né? essa sensação. Muito comum. E às vezes não, nem só para o autista, né? Isso é uma dica para as mamães em geral, né? Para todas. É. É muito encantador. Eu fico muito, assim, eu tenho muita vontade, sabe, Marina, de estudar e passar esses conhecimentos, né, para as famílias, né, e para Uhum. outros terapeutas também, que às vezes estão começando agora, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre falar sobre essas questões que envolvem o autismo. A disfunção, né, de se organizar.
Tem uma outra pergunta aqui. Essa questão deles se organizarem nos dias também, a gente traz sempre a questão dos calendários visuais, né? Fugiu a palavra. Rotinas visuais, lembrei. Das rotinas visuais, né? Eu fiquei muito encantada quando eu realmente resolvi, focar o meu estudo dentro das coisas do autismo, e a Fernanda me trouxe um material do João, e eu fiquei muito encantada como ele, muito pequeno, conseguia manipular as peças de rotina dele, sabe? E de ver, porque às vezes a gente pensa no menino pequeno, não era só porque o Pedro era autista, mas eu achava que ele era muito pequeno para dar conta daquela rotina visual. E assim, depois que eu comecei a estudar e depois que eu comecei a ver isso concretizado, porque Silvana e Thaís também me falavam muito dessa questão de rotina, né? De escrever a rotina para ele. Eu tinha muito medo da rotina, porque o Pedro era uma criança muito rígida com rotina. Sim. Então, hoje eu vejo a importância da gente falar sobre isso e ensinar os pais a fazerem, né? O quanto essas rotinas estruturadas ajudam no dia a dia deles e evitam, mais uma vez, as questões da crise. A crise, muitas vezes, as famílias não conseguem entender que a maioria das vezes ou ela é por questão sensorial ou é por uma questão de compreensão, porque ela não conseguiu entender o Sim. contexto, né, Marina? Isso, é difícil mesmo. Não é fácil você identificar quando a crise é sensorial ou quando a crise, por exemplo, é comportamental ou porque a criança não entendeu. Isso vai depois, assim, do terapeuta conhecer muito a criança e orientando o pai. Olha, ele tem, por Sinalizar. exemplo, uma hipersensibilidade auditiva, então barulho alto vai incomodar ele. E aí os pais começam a perceber isso. E aí vai ficando Tem mais uma. fácil. E é importante a gente Fica. saber também que esse distúrbio do processamento sensorial, ele varia de criança para criança, então não tem nenhuma criança que vai ser igual a outra. Uhum. Varia de dia para dia também. Então, uma criança, ela pode apresentar uma questão sensorial hoje e amanhã apresentar uma completamente diferente. Então, por exemplo, Sim. hoje o barulho do liquidificador incomodou ela, amanhã pode ser que não incomode tanto. E ao longo do mesmo dia, isso pode variar. Então, de manhã, às vezes a criança está mais sonolenta, não vai incomodar, mas à tarde, quando o nível de alerta dela está mais alto, o barulho vai incomodar. Então, assim, são coisas sutis, mas que fazem muita diferença na rotina. Sabe? E quando você tem um profissional que te instrui, quando você relata, que eu acho que também é muito importante, as famílias precisam aprender a relatar, né, o que está acontecendo, como Sim, funciona. Quando você tem esse apoio profissional para poder, né, te falar, olha, o caminho é esse, porque eu também vivo dizendo para as mães, ninguém é obrigado a ficar PhD em autismo, né? A gente estuda por questões profissionais, porque, né, se identifica. Mas essa troca com o profissional que está atendendo a criança, ela é de extrema importância, porque às vezes é uma coisa relativamente simples que pode ser resolvida com uma dica, né? Que muda sim. toda a estrutura da família. Tem um exemplo que eu gosto muito. Eu tenho um paciente que, para Ah, dormir, ele demorava muito. E ele ficava remexendo na cama, muito agitado, não conseguia dormir. E aí o médico pensou em entrar com medicação. E aí ele chegou para mim, mas ele ainda não tinha o diagnóstico de autismo. E eu falei, tá, mas uhum, vamos testar algumas estratégias sensoriais e ver como que ele vai responder. E aí eu comecei a ver que o massageador, ele acalmava. Aí eu falei, calma aí, vamos tentar colocar o massageador. Ah, tá funcionando, Marina, mas ainda tá agitado. Tá, então tenta dar um banho morno. O banho morno, ele ajuda a acalmar a criança. E sim. um pouco antes de dormir, faça atividades mais calmas, não deixe ele ficar muito agitado. Comece a falar em tom mais baixo. Se possível, diminui um pouco a luz do quarto. E assim ele foi conseguindo dormir, não precisou da medicação. É, Hoje em é, é dia ele já impressionante, dorme. né? É o que eu, É, é o que eu falo às vezes, da gente esgotar todas as formas terapêuticas antes, sabe? Eu acho muito uhum, importante, principalmente com os pequenininhos, que eu acho que a gente tem, sim, não que os grandes não sejam capazes, né? Mas eu acho que assim, o pequeno, a gente tem muitas coisas
muitas ligações neurais, muitas coisas acontecendo para a gente entrar com a medicação antes de tentar, né? Pelo menos tentar. Uhum. Como a Raíssa está perguntando, como trabalhar a sensação diminuída para a dor? Através dos estímulos mesmo, da junção do estímulo vestibular, proprioceptivo e tátil, a junção desses três estímulos, que ajuda o nosso corpo a integrar os estímulos e dar a resposta adequada. Do mesmo jeito que a gente trabalha, por exemplo, uma criança que tem uma resposta exagerada, fornecendo os estímulos, a gente tem que trabalhar com uma criança que tem uma resposta diminuída. Sim. Porque a gente precisa que o cérebro dela organize, aprenda a organizar essas sensações. Só que quando a criança tem uma resposta diminuída, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes são crianças que machucam e elas não vão sentir dor, às vezes a família não vê, o machucado pode infeccionar. Às vezes elas se queimam e não sentem dor. Então precisa dessa terapia de integração sensorial. O Pedro, quando era pequenininho, a gente morava aqui no Rio e a porta do meu apartamento, da varanda, era uma porta de correr. E vira e mexe, eu só escutava a batida da porta. Ele não sinalizava nada, Marina. Nada, nada, nada com relação à dor. Hoje, qualquer apertinho que você dá nele, ele fala ai, ai, ai. Mas assim, isso era muito comum. E engraçado que quando eu contei isso, né, para as minhas amigas, e essa semana uma das minhas amigas sinalizou isso, que ela tá de olho numa criança que ela anda percebendo que tinham características muito próximas ao do Pedro. Então, mais uma vez, a importância da gente falar, né? Falar sobre autismo, porque às vezes nem precisa ser autismo, né, Marina? Isso também é muito importante. Mas as questões do atraso no desenvolvimento, elas podem ser, de repente, contornadas, né? Sem ter nenhum diagnóstico, mas simplesmente porque está com um atraso naquela função do organismo, né? Sim, exatamente. E assim, o distúrbio do processamento sensorial, ele não é exclusivo do autismo, né? Pode ter crianças sem diagnóstico que apresentam somente o distúrbio, mas uma criança com TDAH, por exemplo, pode ter esse distúrbio do processamento sensorial. Então, não é uma coisa única e exclusivamente do autismo. Até no Brasil, a gente tem essa dificuldade em diferenciar o que é autista, a criança com autismo e o distúrbio do processamento sensorial, ou o que é só o distúrbio do processamento sensorial. Porque quando a pessoa apresenta só o distúrbio do processamento sensorial, ela pode apresentar algumas características do autismo, mas ela não tem esse diagnóstico. Eu não sei se ficou claro. Porque aí, ela vai se isolar porque ela não tolera alguns barulhos, mas ela não tem o autismo. Ela está se isolando por uma questão sensorial. Muito, né? Sim, muito. No Brasil, ainda é muito difícil esse diagnóstico. Igual atraso na fala. Né? E aí é um atraso de linguagem e de repente você vai tá achando que é autismo e de repente era só o atraso de linguagem. Eu acho que assim, o mais importante, né, antes de qualquer coisa, identificou o atraso no desenvolvimento, identificou que aquela criança corre para buscar ajuda, que às vezes não é nada tão grave. E se for tão grave, já está sendo trabalhado, né, Marina? E a gente não vai trabalhar em cima do diagnóstico, a gente vai trabalhar em cima do que a criança, o adolescente está apresentando. O diagnóstico nos ajuda a nortear, né? Entender tais comportamentos. Mas a gente trabalha em cima do atraso. Marina, eu tenho mais duas questões aqui e depois eu vou conversar sobre um assunto super polêmico que as mães adoram. Maria tem hipersensibilidade, a Raíssa está falando de novo. Tem hipersensibilidade tátil, mas tem a sensação de dor diminuída. Vive machucada e não reclama. Não reclama nem da vacina ou de tirar sangue. Sim, e a Jaque, é muito comum nas crianças. E a Jaque está falando aqui. O Luiz também era assim. Se machucava e não chorava. Hoje em dia sente a dor na hora. Isso melhora com a idade também, Marina? Eu nunca li artigos que falam sobre melhorar com a idade. Eu acredito que essa melhora é devido às terapias, que vai ajudando o cérebro a se organizar, a interpretar. Isso. Estimulação do ambiente, sim. Exato. Eu queria falar um pouquinho, Marina,
sobre uma coisa que atormenta as famílias de autista, que é a alimentação restrita, né? Uhum. As restrições alimentares. Eu sei que isso é cada caso, né? Eu sei que precisa ser estudado, ver o que está acontecendo. Mas, assim, se tivesse uma dica de onde começar com essa criança que não come nada, ou que só come, só toma leite, só come biscoito, né? O que Uhum. fazer, Marina? Como começar, pelo menos, até que a gente consiga buscar ajuda, até que consiga chegar num terapeuta ocupacional, né? Até que a pandemia acabe, como Aham. começar a aumentar essa alimentação dessa criança, né? Porque isso vai trazer problemas para ele, né? Inevitavelmente, não tem jeito. Então, Uhum. como começar a mudar essas questões da alimentação restrita para os meninos, em particular com autismo, que eu acho que são os que mais sofrem com isso? Uhum. Então, a primeira coisa, se a criança não come criado, a família tem que evitar dar esse tipo de alimento que não é saudável para a criança. Evitar substituir, fazer essas substituições não saudáveis. E pode inserir, a gente tem que lembrar que a alimentação é um processo muito invasivo. E ela está sendo, todos os sentidos estão sendo estimulados durante a alimentação. Então, assim, a gente, quando está comendo, tem o gustativo, o olfativo, a visão, o barulho que o alimento faz na boca. Então, a gente recebe muitos estímulos. A primeira coisa, a criança tem que aceitar a ficar perto do alimento. Ela tem que Uhum, aceitar, por exemplo, a presença do arroz perto dela. Ela não precisa tocar, ela não precisa colocar na boca. A partir do momento que ela aceitou aquele alimento perto, ah, fulano, vamos brincar aqui. Permitir que as crianças brinquem com os alimentos. Hoje em dia é muito normal, muito comum a gente ver as famílias colocam as crianças numa cadeirinha com um uhum, babador e uma toalhinha. E a mãe vai colocando a comida na boca da criança e limpando a boca. A criança não se suja de forma alguma. A gente precisa permitir que a criança experimente, toque os alimentos, sinta a textura e uhum. colocar tudo através de brincadeiras. Então, por exemplo, uma maçã pode virar uma bola, não pode? A gente pode jogar um para outro, fazer de uma forma divertida. Aí depois, descasca a maçã. Aí a criança vai Uhum. tocar a maçã daquele jeito. Depois, ô fulano, vamos sentir o cheiro? Tá, se ele aceitou, ótimo. Ah, vamos passar o caldinho da maçã na boca. Até conseguir fazer com que a criança mastigue. Então, primeiro tem que Uhum. começar um processo muito lúdico. A gente gosta muito de usar aquelas forminhas de massinha, de biscoito, Uhum. e Uhum. fazer, né? Fazer forma de bichinhos. E a criança vai brincar com o alimento. Ela primeiro precisa aceitar estar perto do alimento. E a partir do momento que a família tem condições de estar procurando ajuda, precisa investigar se é uma questão, às vezes é uma questão médica, né? A criança tem uma Uhum. intolerância, uma alergia e passa mal a comer determinados alimentos, então ela já vai rejeitar. Pode ser por Uhum. textura, pode ser pode ser por gosto, textura, cheiro, pelo barulho que o alimento faz. Então é Sim. sempre muito importante um acompanhamento interdisciplinar, né? A partir do momento que Uhum. consegue essa ajuda, tanto de fono, de TO, de nutricionista, porque aí se a criança Uhum. aceita somente alimentos crocantes, a nutricionista vai poder falar, não, então, pode, por exemplo, você pode pegar uma batata doce e cortar e colocar no forno que vai virar crocante. E dando essas Sim. dicas, né? Eu sempre busco, né, para a associação, assim, quando eu falo eu, somos nós todos, né? Nós aqui Uhum, da Aspas, a gente sempre conversa sobre isso, que nossa intenção enquanto associação é dar atendimento completo. A gente quer dar o atendimento completo para esses meninos. Por quê? Porque a gente vê a evolução quando eles conseguem desenvolver, né, dentro daquilo que ele precisa. Quando a gente tem uma equipe que avalia aquele menino, cada um consegue ver aquele menino como único, assim como na inclusão, né? Assim como tudo que a uhum, gente luta.
Mas você consegue olhar para aquele menino e cada terapeuta consegue ver o que consegue melhorar na vida daquela criança. Que eu acho que é Uhum. daquela criança, aquele adulto, né, de quem for. Mas é esse o grande sonho da aspas, sabe, Marina? Que a gente consiga dar para essas famílias e dar para esse menino esse atendimento que precisa ser multidisciplinar, né? Que ali todos os terapeutas vão parar, estudar aquele caso, falar, não, eu estou fazendo isso, então você completa com isso, né? Hoje nós vamos Uhum. trabalhar o movimento da mão, enfim. E o Isso. quanto isso tudo reflete na questão escolar, porque o menino está sendo atendido, né, com todos os estímulos, o quanto vai dar evolução para ele no ambiente escolar, enfim, o quanto a vida dele se torna. é, eu não sei nem usar a palavra, mas o quanto aquilo dá possibilidades na vida daquele menino, né? Então, assim, que a gente consiga, né? A gente tá caminhando e que a gente consiga realmente dar para esses meninos essa estrutura. Essa estrutura que não Uhum. é garantida por direito, mas infelizmente nem sempre a gente tem, Isso. né? Sim, verdade. É o grande sonho, é o nosso grande sonho, nós vamos conseguir. Marina, nós estamos terminando, mas eu queria antes perguntar para você uma coisa. É, eu queria que você falasse assim, que desse um alerta. Quando procurar a TO? A partir do momento que você vê que o seu filho não está passando pelas etapas do desenvolvimento típico, é Uhum, um momento muito importante. Então, não existe aquela fala, cada criança tem seu tempo. Não, uhum, existem os marcos do desenvolvimento, e se a criança apresentar um atraso, já é o momento de procurar um terapeuta ocupacional. E quando você começa a perceber que as atividades do dia a dia não estão sendo realizadas, quando você uhum. está com dificuldade em realizar, então, dificuldade de realizar o desfraude, vamos procurar uma TO. Ah, meu filho não tolera segurar texturas, não gosta de abraços. São esses momentos que a pessoa deve procurar o terapeuta ocupacional. Porque começa a trabalhar as questões cedo, né, Marina? Cedo, isso. E geralmente essas questões sensoriais, elas aparecem desde muito cedo. A família que às vezes não consegue perceber, né? Então, às vezes a É, criança não gosta de carinho. Não, é porque ela não é carinhosa. Não, vamos uhum, ver. Será que é isso mesmo? Ou a criança está o tempo todo beijando. Nossa, ele é uhum. muito carinhoso. Não, ele pode estar com uma busca sensorial. Então, se perceber um desvio no comportamento, né, no desenvolvimento, é importante procurar uma avaliação. Ah, tá. O pessoal tá agradecendo, tá falando que pena. Ótimo, Marina. Parabéns, meninas. Parabéns pela live. Por favor, deixa salvo. Tereza vai ficar salva. É uma live muito, muito importante, porque eu acho que a gente precisa divulgar mais a questão da terapia ocupacional. Assim, é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu sei o quanto fez diferença na vida do Pedro. Marina, queria mais uma vez te agradecer, não só pelo Pedro, porque você faz muito mais, né, do que só pelo Pedro. Eu te peço socorro, eu te converso com você, eu te peço ajuda. E então, assim, eu te agradeço imensamente a sua disponibilidade, agradeço a disponibilidade de estar aqui falando do seu trabalho, mas falando, né, de questões que ajudam as famílias também a quem não está conseguindo ajuda, a quem não está conseguindo um terapeuta ocupacional, a começar por Uhum. algum lugar, que eu acho que é o que mais faz diferença na vida da gente, é a gente, de alguma forma, conseguir fazer algo. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre. Obrigada a todos que ficaram aqui durante esse tempo, escutando a gente conversar, que participaram. E a gente tem mais no dia 20. Marina, muito obrigada. Quer deixar sua Eu que mensagem final? agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando. Espero que tenha ficado tudo mais claro. Estou à disposição também. Eu vou deixar depois meu arroba Isso. profissional aí. E aí, qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem. Eu só vi que tem alguns professores. Hum. Tem um livro que chama O Aluno com Autismo na Escola. É esse livro aqui. E ele dá umas Ó, dicas muito práticas. Ele é muito legal, de todas as áreas, da terapia ocupacional, da psicologia, da fono. Se alguém tiver interesse, que ótimo. Isso pode ajuda deixar o nome muito, dele né? Eu acho que também.
Conhecimento a gente tem que compartilhar. Obrigada, com Marina. certeza. Obrigada Eu pela que dica, agradeço. obrigada pela live, obrigada pelas informações. Fica com Deus. E não tô Eu que morrendo de agradeço. saudade, não vejo a hora de te encontrar de Também, novo. também estou com saudade de você e do Sou Pedro. online, sou Pois online, é, né? pois Obrigada, é. Marina. Um Eu beijo. que Obrigada, agradeço. pessoal. Boa Beijo. noite. Fiquem Obrigada, com Deus. gente. Tchau, tchau. Tchau.